Então vamos lá. Questão número 4, né, da nossa lista de revisão para PE2 do segundo ano. A questão é a seguinte, olha, é uma questão da frente 1, não é? Se dois corpos A e B inicialmente em equilíbrio térmico, professor, o que significa o termo equilíbrio térmico? Significa que inicialmente eles estão à mesma temperatura, ok? Recebem a mesma quantidade de calor sensível e sofrem o mesmo aumento de temperatura, então pode-se concluir que, bom, se dois corpos recebem a mesma quantidade de calor sensível e sofrem o mesmo aumento de temperatura, então necessariamente eles possuem a mesma capacidade térmica. Então vamos ver o que diz a alternativa A. Necessariamente as substâncias que os constituem têm o mesmo calor específico sensível. Não necessariamente. Eles possuem necessariamente a mesma capacidade térmica. E lembrando, capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Vamos escrever aqui embaixo. Eles possuem corpos A e B, possuem a mesma capacidade térmica, porque trocam a mesma quantidade de calor sensível e sofrem a mesma variação de temperatura. Então, o produto da massa pelo calor específico desses dois corpos é igual. Então, a alternativa A só estaria certa se as massas dos corpos também fossem iguais. Aí também os calores específicos teriam que ser iguais para terem iguais capacidades térmicas. Agora, não necessariamente dois corpos que têm o mesmo calor específico sensível têm a mesma capacidade térmica. Então é falso. O que se diz em A. Falso. Necessariamente os dois corpos possuem a mesma massa? Não. Necessariamente os dois corpos possuem o mesmo produto da massa pelo calor específico. Ok? Se eles possuíssem a mesma massa, também deveriam possuir o mesmo calor específico sensível para que as capacidades térmicas forem iguais. Mas não necessariamente eles precisam, para ter a mesma capacidade térmica, possuir a mesma massa. Basta que o produto M, V e C seja igual para os dois. Então, falso. Necessariamente os corpos possuem a mesma massa e são constituídos de substâncias de mesmo calor específico sensível. Não, eles podem ter a mesma massa e terem mesmo calor específico sensível, mas não necessariamente. Basta que o produto da massa pelo calor específico seja igual. Não precisa ser iguais massas e iguais calores específicos. Falso. Se a massa do corpo A é o dobro da massa do corpo B, então o calor específico sensível da substância que constitui o corpo A é metade do calor específico da substância que constitui o corpo B. Vamos ver. Então vamos lá. Suponha então que a massa de A, como diz a alternativa, seja o dobro da massa de B. Foi isso que ele impôs, né? Suponha que a massa do corpo A é o dobro da massa do corpo B. Muito bem, então vamos colocar isso na expressão. Massa de A vezes calor específico de A tem que ser igual a massa de B vezes calor específico de B. Então a massa de A é 2mB. Então 2mB vezes calor específico de A é igual a mB vezes calor específico de B. Ok? Muito bem, então massa de B simplifica com massa de B. Então nós temos que 2Ca é igual a 2Cb. Logo, se 2Ca é igual a 2Cb, o calor específico de A é igual ao calor específico de B dividido por 2. É isso que se diz? Vamos ver. Então, o calor específico da substância que constitui o corpo A é a metade do valor do calor específico que constitui o corpo B. Verdadeiro. Ok? Nessa situação, o produto da massa pelo calor específico de ambos é igual. Legal. Vamos ver aí. Se a massa do corpo A é o dobro da massa do corpo B, então o calor específico sensível de substância que constitui o corpo A é o dobro. Não, é metade. Então, falso. Então, a alternativa correta, alternativa D. Ok? É o que se diz aqui na alternativa D. Ok? Uma questão relativamente simples, hein? E é isso.